Em 1º de maio de 2015, um grupo de cientistas previu que, em novembro daquele ano, veríamos uma estrela explodir em supernova a bilhões de anos-luz de distância, numa galáxia espiral denominada SP-1149. Essa foi a primeira vez que alguém tentou prever uma supernova, e por um bom motivo, elas são incrivelmente raras e imprevisíveis. Para estrelas com mais de 8 vezes a massa do Sol, a supernova marca o fim do seu ciclo de vida. Ao ficar sem combustível em seu núcleo, a estrela colapsa sobre si mesma e então, na pressão esmagadora da matéria, ela explode violentamente. Uma supernova pode brilhar tanto quanto uma galáxia. E, o mais importante, a luz emitida segue um padrão previsível. Ela brilha intensamente por semanas e depois vai diminuindo ao longo de meses. Mas as supernovas são raras. Em qualquer galáxia com cerca de 100 bilhões de estrelas, você pode esperar, em média, apenas 2 por século. Então tente escolher a estrela que vai explodir. Agora, podemos estimar a vida de uma estrela pela massa, luminosidade e temperatura de cor. Esses dados mostram exatamente o seu estágio num ciclo previsível. Mas a previsão de quando uma estrela grande vira supernova tem grande margem de erro. Veja a supergigante vermelha Betelgeuse, por exemplo, na Via Láctea. Ela é uma ótima candidata para se tornar uma supernova. Os cientistas acham que Betelgeuse vai explodir a qualquer momento ao longo das próximas poucas centenas de milhares de anos. Quando isso ocorrer, ela será tão brilhante que poderá ser vista de dia. Ela vai competir com o brilho da lua cheia à noite. Comparado à vida de uma estrela, 100 mil anos é uma janela de tempo muito breve. Mas para nós, humanos de vida curta, é praticamente para sempre. Você pode imaginar que seria difícil convencer quando cientistas que previram uma supernova em novembro de 2015 solicitaram tempo no telescópio espacial Hubble para fotografar a galáxia SP-1149. Mas o pedido deles foi atendido. Eles podiam fotografar essa área do céu cerca de uma vez por mês desde 30 de outubro. Antes, a galáxia estava perto demais do Sol para o Hubble apontá-la. Nesta primeira imagem tirada no final de outubro, não há supernova. A próxima imagem foi tirada em 14 de novembro. Novamente, sem supernova. Mas na terceira imagem, tirada em 11 de dezembro, bingo. Uma supernova surgiu exatamente onde previram e quase no momento que disseram. Então, como eles conseguiram prever uma supernova com precisão de quase um mês? Bem, a verdade é que eles já tinham visto exatamente essa mesma supernova antes. Não foi uma vez nem duas, mas 4 vezes. 1 ano e 5 meses antes das previsões, o Hubble tirou esta foto. Está vendo aqueles 4 pontos brilhantes? Aqueles são múltiplas imagens da mesma supernova. A razão de vermos a mesma supernova em 4 locais diferentes é porque há uma lente entre nós e a estrela em explosão. Não uma lente de vidro, mas sim uma lente gravitacional formada por grande quantidade de matéria comum e escura. O efeito de lente gravitacional tende a ampliar fontes distantes e aumentar seu brilho aparente à medida que os raios de luz se concentram. Isso distorce a imagem de galáxias distantes em arcos, fios e todos os tipos de formas estranhas. E para um observador distante em outra galáxia, a luz do nosso Sol e da Via Láctea também pode ser distorcida de forma semelhante. No efeito de lente gravitacional, existem 3 componentes essenciais: a fonte, a lente e o telescópio. Se a lente e a fonte forem esfericamente simétricas e estiverem perfeitamente alinhadas com o telescópio, forma-se o chamado anel de Einstein. A luz da fonte é desviada ao redor da lente igualmente em todas as direções, levando a imagem de um anel borrado. Se a fonte e a lente forem esfericamente simétricas, mas não perfeitamente alinhadas, ocorre uma quebra no anel de Einstein, que se divide em 2 semicírculos. E se a fonte, a lente e o telescópio estiverem alinhados, mas a lente não for axialmente simétrica, por exemplo, ela poderia ter uma forma elíptica. Bem, então você obtém 4 imagens em forma de cruz, uma cruz de Einstein. Então, o que aconteceu com nossa supernova foi que,
há 9,3 bilhões de anos, uma estrela moribunda numa galáxia muito, muito distante explodiu como uma supernova. A explosão enviou uma rajada de luz em todas as direções. Cerca de 5 bilhões de anos atrás, antes mesmo da Terra existir, essa luz encontrou um objeto muito massivo que distorceu o espaço-tempo. Era um aglomerado de galáxias chamado MACSJ1149.5 mais 2223. Sim, sei que é um nome complicado, mas ele apenas indica onde no céu foi descoberto pela Massive Cluster Survey. Esse aglomerado de galáxias é formado por várias subestruturas massivas, como galáxias individuais e halos de matéria escura. Enquanto a luz viajava por essa região, encontrou uma galáxia elíptica quase perfeitamente alinhada com o futuro local da Terra. E a deflexão gravitacional focou nos raios de luz que estavam inicialmente divergindo em trajetórias que convergiram na Terra. É por isso que vimos a mesma supernova em 4 locais diferentes. A supernova não só apareceu em 4 lugares diferentes, como as imagens também apareceram em momentos diferentes. Quanto à primeira imagem, as demais atrasaram de 5 dias a mais de 3 semanas. Medimos esse atraso devido à curva de luz característica da supernova. Algumas imagens da explosão estavam mais adiantadas em sua curva de luz do que outras. Essa descoberta foi especialmente sortuda. É a primeira vez que uma supernova observada em múltiplas imagens por lente gravitacional é observada. Outros objetos, como múltiplas imagens de galáxias causadas por lente gravitacional, também aparecem várias vezes no céu, mas não mudam de forma previsível, impossibilitando calcular o atraso de tempo relativo entre elas. O atraso entre as imagens da supernova ocorre porque a luz percorreu 4 caminhos de comprimentos diferentes, levando mais tempo nos trajetos mais longos. Mas há outro motivo, que é o fato de que a luz passando por um espaço-tempo curvo parece viajar mais devagar em relação a um observador externo. Isso é muito menos intuitivo, mas é uma parte bem estabelecida e bem testada da relatividade geral. Lá em 1964, Irwin Shapiro sugeriu que seria possível testar esse atraso temporal gravitacional enviando sinais de radar para Vênus e medindo quanto tempo leva para o eco retornar. Ele calculou que, devido à influência gravitacional do Sol, os sinais levariam 200 microsegundos a mais quando Vênus estivesse do outro lado do Sol, em comparação com quando estivesse próximo de nós. Isso é unicamente um atraso temporal gravitacional, não está relacionado à distância extra que a luz precisa percorrer. E em poucos anos, dados experimentais revelaram que o atraso temporal gravitacional para a luz, passando pelo Sol, era exatamente como previsto. Hoje, para calcular com precisão a distância até as sondas Voyager e Pioneer, é necessário considerar o atraso temporal de Shapiro. Agora, quero que você veja de novo as 4 imagens da supernova. Você percebe como a mesma galáxia aparece 3 vezes nesta imagem? Essa é a galáxia hospedeira da supernova. Ela própria é distorcida pelo enorme aglomerado de galáxias MACSJ1149.5 mais 2223. Na verdade, esse aglomerado distorce dezenas de galáxias. Então, os cientistas já vinham estudando e modelando a distribuição de matéria no aglomerado muito antes da supernova. Eles perguntaram: se vemos essas 4 imagens da supernova numa imagem de sua galáxia hospedeira, quando a supernova apareceria nessas outras 2 imagens da galáxia hospedeira? E usando os modelos de distribuição de massa e da relatividade geral, eles calcularam que, nesta imagem, a supernova teria aparecido 20 anos antes, em 1995. Agora, não existem fotos de perto dessa parte do céu de 1995, então não há como verificar. Mas, na outra imagem da galáxia, eles previram que a supernova apareceria novamente em cerca de 1 ano, quase exatamente quando ela apareceu naquela imagem do Hubble. Essa previsão bem-sucedida é uma confirmação fantástica do nosso entendimento sobre a luz e a gravidade na escala de todo o universo. Mas isso tem implicações ainda maiores. Um dos debates mais intensos na astronomia é: qual a real velocidade de expansão do universo? Isso é medido pela constante de Hubble,
que indica a taxa de afastamento das galáxias distantes conforme a distância. Atualmente, há duas formas principais de realizar essa medição. Uma delas é buscar estrelas próximas com luminosidade absoluta conhecida. Assim, usamos o brilho aparente delas para calcular sua distância. Combinando a distância com o desvio para o vermelho da luz, é possível calcular a velocidade de expansão do universo, método da escada de distâncias. E o valor da constante de Hubble que esse método produz é de cerca de 74 km por segundo por megaparsec, o que significa que, para cada megaparsec que separa duas galáxias, elas estarão, em média, se afastando a 74 km por segundo. A outra maneira de medir a constante de Hubble é estudar as características da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, que é basicamente uma imagem do universo primitivo. Usando o modelo padrão da cosmologia, chamado lambda-CDM, podemos calcular como essa imagem do universo primitivo se expandiria ao longo do tempo. O resultado obtido por esse método é de 67 km por segundo por megaparsec, substancialmente mais lento do que os 74 encontrados pelo outro método. Ao longo dos anos, ambas as técnicas foram aprimoradas, reduzindo suas incertezas, mas os valores não se aproximaram. Então, neste momento, os dois valores realmente parecem diferentes. Eles estão prestes a atingir um resultado de 5 sigma. O astrofísico Joseph Silk chamou isso de uma possível crise para a cosmologia. Mas existem maneiras independentes de medir a constante de Hubble, e uma delas é observar uma supernova com múltiplas imagens por lente gravitacional e usar o atraso de tempo entre os seus aparecimentos para calcular isso. Isso foi proposto pela primeira vez por um astrônomo norueguês, Sture Refsdal, em 1964. Como esta é a primeira supernova observada com lentes múltiplas, ela ficou conhecida como Supernova Refsdal. Os cálculos da constante de Hubble com esses dados dão 64 km por segundo por megaparsec. Apesar da grande margem de erro, esse resultado se alinha mais com as medições da radiação cósmica de fundo em micro-ondas do que com o método da escada de distâncias. O que eu não paro de pensar é em como o espaço é estranho. Quero dizer, eu costumava pensar nele basicamente como vidro, fundamentalmente transparente, com algumas regiões nebulosas ou algumas pequenas distorções. Mas aqui temos o espaço distorcendo a luz em várias trajetórias curvas, fazendo o mesmo evento aparecer em 6 lugares diferentes no céu, separados por dias, semanas, 1 ano e 20 anos. E o que está contido nessas distorções é informação sobre o funcionamento de todo o nosso universo.